beleza? Vídeo número 1 do canal, voz. Eu convidei a super fonoaudióloga Isabela para falar sobre voz, os cuidados, as técnicas, enfim. O vídeo tá muito bacana, espero que você curta bastante e que sirva para o seu dia a dia no vídeo ou no podcast, tá bom? Confere lá! A voz é produzida aqui nessa região do pescoço. A gente chama essa região de laringe. Eu consigo mexê-la de um lado para o outro. Essa região da laringe é por onde passa o ar. Quando eu respiro, o ar passa pelo nariz, região da faringe, laringe, traqueias e pulmões. Quando eu volto, ou seja, quando o ar está dentro dos pulmões e eu faço a expiração, o ar sai dos pulmões, passa pela traqueia e passa aqui pela laringe. Lá dentro, a gente tem duas pregas vocais. Elas fazem esse movimento. E aí é nesse movimento aqui que o som passa e a gente produz a voz. Nos homens, essa vibração da mucosa ocorre de 80 a 150 vezes por segundo. Nas mulheres, de 150 a 250 vezes por segundo. Porém, depois que o som passa pela laringe, ele vai para a boca, muda a forma da voz de acordo com a posição da língua, das bochechas, do céu da boca, e é assim que a gente produz as palavras. Quando a gente vai gravar um vídeo, eu não posso pensar só na minha voz, na produção aqui da garganta. Eu preciso pensar que tudo que eu falo, tudo que eu ponho para fora pela minha boca, passa alguma sensação para o ouvinte. Então, em primeiro lugar, eu sempre tenho que pensar, será que a minha voz está boa? Será que a qualidade da minha voz está boa? Mas além disso, será que eu estou falando rápido demais e aí ninguém vai conseguir entender porque parece que eu estou querendo ir logo e aí olha só que confusão que fica? Ou se não, uma voz muito lenta, uma articulação pausada, parece que eu não faço a organização das ideias. Isso está relacionado à articulação. Ou mesmo uma voz muito agudinha desse jeito. Se eu vou gravar vídeos para criança, tudo bem falar desse jeito, mas imagina falar para executivo com essa voz tão aguda? Ou mesmo uma voz grave demais. Imagina falar desse jeito para crianças, elas vão assustar, elas vão chorar. Tudo isso a gente chama de psicodinâmica vocal. É o impacto que a voz gera no outro. Se você não sabe qual é o impacto que a sua voz gera no outro, se grave, se veja e perceba. Às vezes desliga a imagem, fica só no sonoro. Ou depois, para você ver como que a sua imagem está, desligue o som, fique só na sua imagem. É assim que você vai conseguir perceber qual é o melhor jeito, qual é o impacto que a sua voz causa no outro. Para aquelas pessoas que não têm a imagem, ou seja, para aqueles que vão gravar no rádio, que vão fazer podcast, por exemplo, eles precisam ter mais ênfase no uso da voz. Então eu preciso lembrar, a minha imagem é responsável por 50% a 60% da minha comunicação. Então se eu estou falando aqui com cara de brava, é óbvio que eu não estou afim de fazer isso aqui, né? Agora, se eu estou falando desse jeito, quer dizer que alguém está doente no hospital, também não faz muito sentido. A gente tem que pensar que aqueles que não têm a imagem verbal precisam tomar cuidado em relação à ênfase da voz. A minha voz exprime muito o que eu sinto, o que eu penso, então eu preciso exagerar na articulação, preciso exagerar na ênfase, nas perguntas ou nas afirmações ou nas partes mais fortes, dar uma diferenciação na ênfase, que é dessa maneira que o público vai perceber qual é o real sentido daquela comunicação. Então, em primeiro lugar, que tal uma boa hidratação? Não significa que eu preciso beber 2 litros de água agora que eu vou aqui gravar esse vídeo. Não, não é isso. A água que eu bebo agora só vai chegar na minha prega vocal daqui a 2 horas. Ou seja, a hidratação ela precisa ser sistêmica, precisa ser o dia inteiro. Eu não preciso beber um monte de água para daqui a pouco eu precisar ir ao banheiro, mas a hidratação precisa acontecer o tempo inteiro. A mesma coisa em relação à alimentação. Se eu como alimentos muito pesados, a gente sabe, a barriga fica cheia, a gente fica com sono pós-almoço. Se eu vou gravar um vídeo, eu não posso alimentar dessa maneira. Eu preciso tomar cuidado e me alimentar de forma leve. Os alimentos também, alguns alimentos, eles propiciam um excesso de saliva na boca ou de pigarro. Então aquela coisa, né? Eu tô falando e... Isso é muito ruim, justamente porque alimentos como leite, alimentos com cafeína, eles favorecem essa secreção.
preciso tomar cuidado também. Além disso, uma boa noite de sono um dia antes da gravação. Lembra, tenho certeza que vocês já fizeram isso, foram pra balada ou dormiram tarde demais e aí acordaram e tiveram que falar. A voz fica rouca, fica mais cansada. Se eu preciso dar uma ênfase tanto num vídeo ou mesmo sem a imagem, por exemplo num podcast, eu preciso ter a voz o mais clara possível. Ela não pode estar pesada, ela não pode estar cansada. E para você que acompanha, que gosta do YouTube, não esqueça, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações e não esquece também de me seguir lá no Instagram, tá bom? Abraço, espero você, audiência total, hein?